Olá, muito boa tarde. Esta semana, o Amazonas foi o quarto estado da Amazônia Legal a receber o projeto Sudã Itinerante, promovido pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia. Um dos objetivos do encontro foi destacar os incentivos fiscais oferecidos pela autarquia e as linhas de financiamento disponíveis para os setores que desejam investir no estado. Ou seja, em tempos de economia fragilizada, a Amazônia pode ser uma alternativa de investimentos. E esse é o assunto do Band Cidade Entrevista deste sábado, que já está no ar. E para falar um pouco mais sobre esses incentivos que podem fortalecer o setor produtivo aqui no estado, eu recebo aqui no estúdio o superintendente da Sudã, Paulo Roberto Correia. Muito boa tarde, é um prazer recebê-lo. Boa tarde, Osmara. Boa tarde a todos os telespectadores da Band. E espero que a gente consiga falar um pouco sobre desenvolvimento e dar um pouco mais de informações a todo o público. Tá certo. Bom, inicialmente eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais da Sudã, né, que é uma autarquia federal sediada lá em Belém, no Pará, mas que atende aí 9 estados da Amazônia Legal, incluindo aí o Amazonas. A Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, ela abrange 9 estados, né, inclusive alguns estados um pouco fora da região, como Maranhão e Mato Grosso. E já desde a sua recriação em 2007, nós viemos tentando resgatar esse planejamento da região. Na verdade, o que eu pude perceber nesses 2 meses que eu estou é que todos os atores que compreendem esses órgãos de desenvolvimento possuem planejamentos individuais, né? E a gente sabe que é muito mais difícil o desenvolvimento dessa região se nós não padronizarmos esse desenvolvimento. É importante dizer que nesse mês nós conseguimos enviar ao Ministério da Integração o PRDA, que é um Plano de Regional de Desenvolvimento da Amazônia para o triênio 2016-2019. É importante essa padronização. Esse plano foi discutido em todos os estados, com o governo do estado, com as federações, com os municípios. E a gente tem hoje essa expertise que nós pretendemos utilizar nesse triênio e chamar o BNDES, o Banco da Amazônia, todos esses órgãos de desenvolvimento para trilhar junto esse caminho de desenvolvimento. Tá certo. Bom, a superintendência aqui da Zona Franca de Manaus, ela oferece incentivos fiscais para a indústria. A Sudã também oferece incentivos, né, para vários setores da economia. Quais são os setores que podem ser beneficiados desses incentivos e que incentivos são esses? Como nós estávamos conversando, praticamente todos os setores podem utilizar os incentivos, menos o setor de serviços. Né? Nós temos empresa de energia, empresa de telefonia e a maioria são empresas de transformação, como nós temos várias aqui no Polo Industrial de Manaus. O Amazonas hoje ele representa 53% dos incentivos fiscais que a Sudã concede. Então é a grande maioria. Nós temos muita confiança no Polo Industrial de Manaus e eu tenho certeza absoluta que esse momento de transição vai passar logo e o Polo com certeza vai ser um dos grandes puxadores da economia da região, como vem sendo há muitos anos. E a Sudã também tem linhas de financiamento, né, que podem ser disponibilizados para os investidores? Esse trabalho que nós estamos fazendo, na verdade, falando sobre linha de financiamento, isso foi uma recomendação da Controladoria Geral da União, junto com o Ministério da Integração, para que houvesse essa divulgação, né? Para você ter uma ideia, o valor do nosso fundo constitucional, que é o FDA, Fundo de Desenvolvimento da Amazônia, assim como o Banco da Amazônia tem o FNO, que é o Fundo Constitucional do Norte, ele possui 1 bilhão e 400 milhões de reais de recursos, que não foram acessados em 2015. Né? Nossa preocupação é que a falta de acesso desse recurso acabe por representar um sinal vermelho e possa haver um contingenciamento. Certo. Nós temos que divulgá-lo para que ele seja acessado. As taxas são subvencionadas, né? São taxas de 7,5% a 9%. Eu que vim do mercado financeiro... Isso ao ano? Ao ano. Eu que vim do mercado financeiro com prazo de 12 a 20 anos, dependendo da atividade. Eu que vim do mercado financeiro, nós sabemos que as taxas praticadas hoje, em média, são de 2% ao mês. Então, Sim. Se você tem 9% ao ano, são taxas extremamente atrativas e com um período de 20 anos é um prazo muito atrativo também. Ou seja, dá para fazer um bom investimento. Com certeza, com certeza. E o senhor atribui a esse não uso desses recursos à falta de divulgação dessas linhas de financiamento, à falta de conhecimento por parte
dos setores que empregam, que desenvolvem projetos? Na verdade, algumas variáveis elas foram importantes para que isso acontecesse. Nós já temos alguns projetos entrando esse ano mesmo. Acredito que nós vamos conseguir pelo menos 80% empenhado desse recurso. Graças a Deus aconteceu, vai acontecer aqui até dezembro. Mas a mudança na legislação acabou dificultando um pouco, não o acesso pelo cliente, mas a questão do agente financeiro se responsabilizar por 100%, a vedação em 2012 da utilização desse fundo no mercado de energia, tanto na distribuição quanto na transmissão, ela também, enquanto na comercialização, ela acabou também dificultando o emprego desse recurso. Mas nós temos certeza que com essa divulgação, no corpo a corpo com esses investidores e demonstrando essas taxas, esse prazo, né, com taxa diferenciada para as atividades diferenciadas, a gente vai conseguir, sim, investir esse dinheiro na região, que para a nossa principal preocupação, que é melhorar a qualidade de vida da sociedade que vive aqui na região. Esses recursos são recursos próprios da Sudan e há linhas também em parceria com bancos, é isso? Não. Na verdade, o recurso do fundo são recursos oriundos de impostos, né? Que, assim como o FNO, o governo federal, já obrigatoriamente são transferências obrigatórias para esse fundo, que são utilizados para financiamento. Nós temos recursos próprios para convênios nos estados e, como eu falei, como eu tinha lhe falado, nós também podemos absorver emendas parlamentares. Né? Para você ter uma ideia, no ano passado nós tivemos pouco mais de 80 milhões de emendas parlamentares, considerando emendas individuais, emenda de bancada, né, e emenda de bancada. E esse ano nós ultrapassamos, e emenda de comissão, desculpa, são as três. Esse ano nós já ultrapassamos 600 milhões de reais. São várias vezes maior do que o anterior e nós estamos nos organizando para poder executar esse valor na região. Pois é, como o senhor falou, estados e municípios também podem buscar parcerias, né, com a Sudan. Essas transferências de recursos através de emendas e recursos próprios, elas só podem acontecer através de estados e municípios, né, e algumas organizações não governamentais. Tá certo. E essa semana a Sudan realizou aqui em Manaus, né, o seminário que faz parte de um projeto itinerante que já percorreu aí alguns estados e aí passou aqui pelo Amazonas. E o objetivo foi justamente divulgar, né, todos esses benefícios, né, que podem ser usufruídos e que ainda de repente não são usados aí por falta até de desconhecimento mesmo. Eu acho que essa discussão é muito pertinente nesse momento. Não que não fosse antes, mas esse momento de o que se chamam de crise, de volatilidade, transição, que a curva baixou, nós temos que discutir isso e chamar as pessoas que podem resolver, né? A Sudan, o Banco da Amazônia, o BNDES, né? São os bancos de desenvolvimento que possuem recursos que podem atrair esses investimentos. Nós fomos prestigiados hoje com a presença do governador José Mello, né, que é um entusiasta do desenvolvimento, e eu acredito que aquela percepção que tínhamos que é possível mudar a maneira de planejamento, que é possível mudar a mentalidade, eu acho que ficou disseminada hoje no nosso projeto e é isso que nós queremos. Tá certo. No início da nossa conversa, o senhor destacou a questão assim, de integrar os estados, né? Hoje a gente percebe que as potencialidades de cada um dos estados aqui da Amazônia Legal, né, desses 9, não só da região norte, parece que não existe essa integração quando se fala em comercializar, né, fazer relações comerciais. Então a gente vê aqui no Polo Industrial de Manaus muita coisa sendo importada da região sul e sudeste que de repente poderia estar sendo comercializada aqui de um estado vizinho. O que o senhor atribui a essa falta dessa integração ainda regional aqui para os negócios? Eu discutia isso numa reunião que nós tivemos em São Luís com a Pro Amazônia, que você reúne todos os presidentes de federações da Amazônia Legal, e a gente sempre chega à conclusão que falta um pouco mais de integração entre esses estados. Uma integração, por exemplo, que a Sudene conseguiu no Nordeste. Né? Os estados nordestinos, eles têm as suas diferenças, os parlamentares têm as suas diferenças regionais, obviamente, que cada um quer puxar um pouco mais para si, mas na hora de discutir
a questão, no âmbito regional, eles se unem. E eu não vejo essa união aqui na região. Nós temos que tentar fazer com que ela aconteça. Né? E falando sobre essa integração, nós temos, por exemplo, um portal, né, que foi um projeto da Sudan com a FIEPA no Pará, que pode fazer essa integração dos clientes, dos fornecedores na região. E isso ainda não foi desenvolvido de maneira satisfatória. Eu não sei se faltou divulgação, se faltou vontade, ou se apenas o Pará aderiu com algum estado Mato Grosso vizinho. Em 2016, com certeza, nós vamos fazer essa divulgação, vamos trazer esse projeto para todos os estados e vamos tentar com que essa comercialização aconteça aqui dentro. E não que já fique um padrão você ter que importar os produtos de São Paulo, porque de repente a fábrica matriz é em São Paulo ou é no Rio Grande do Sul. Se o preço aqui for mais competitivo, com certeza ele pode comprar aqui na região. Tá certo, então, superintendente, a gente vai fazer um rápido intervalo e já então a gente retoma a entrevista. Não saia daí. Estamos de volta com o Band Cidade Entrevista deste sábado, que hoje recebe o superintendente da Sudan, a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, Paulo Roberto Correia. Superintendente, no bloco anterior o senhor comentou sobre um portal que foi desenvolvido lá no Pará justamente para desencadear talvez essa integração regional aqui nos negócios. E que esse portal está muito restrito no Pará, mas que a ideia é integrar os 9 estados. Até mesmo de que forma que os outros estados podem, de repente, começar a ajudar a incentivar esse portal, alimentar esse portal. Ele precisa ser alimentado para que ele seja uma ferramenta de ajuda para quem está buscando investimentos aqui na região. Eu estive visitando a FIEPA, que é a Federação das Indústrias do Estado do Pará, e surgiu essa questão. Né? A retroalimentação é importantíssima para que ele esteja atualizado. Qual foi a nossa ideia com o presidente lá? Para não causar ciúme em nenhum estado, para dizer, não, esse projeto é da Sudan, mas está localizado aqui no Pará. Nós vamos fazer o quê? Criar um escritório em Brasília, um escritório que existe da Ação Pro Amazônia, que junta todos os estados, e lá vai ficar alguém responsável por essa alimentação, pela divulgação, por toda a coordenação do projeto. Então nós vamos começar por aí. Em 2016 nós vamos dar esse upgrade, né, no projeto dessa forma, e depois, em 2016, nós vamos começar a divulgar para todos os estados e criar o operacional de como eles devem fazer, criar cartilha de informação e tudo mais. Até esse é um dos objetivos, então, desse seminário, imagino, que até mesmo para divulgar essa nova plataforma. Exatamente. Né? E outros estados vão receber esse projeto da Sudan Itinerante, né? Sim, nós foi visitado Rondônia, Acre, Pará e agora o Amazonas. Esse ano nós vamos fazer no Amapá e os outros estados restantes em 2016. Superintendente, era importante a gente destacar também quais são os requisitos, né, para as empresas poderem entrar com uma solicitação de benefício desses incentivos lá na Sudan? Em relação às atividades, como eu te falei, praticamente todas elas podem conseguir a isenção, menos o setor de serviços. Isso serve tanto para os incentivos fiscais quanto para os financeiros do FDA. Né? Um pré-requisito que é importantíssimo salientar é que a empresa tem que ter tributação através do lucro real. Né? Então, existe um faturamento mínimo, uma questão mais contábil. Nós estamos em Belém, na Travessa Antônio Baena, no bairro Marco. Né? É muito fácil achar Sudan no Google. Estamos à disposição para atender as empresas, mas o fato é que nós vamos estar visitando sempre como as cidades, as capitais, no interior, como nós tivemos no nosso projeto. Nós vamos voltar muito aqui a Manaus e estamos sempre à disposição do empresário que queira investir aqui na região. Bom, o senhor assumiu a superintendência recentemente, aí questão de 2 meses, mas o senhor é aqui, né, de Manaus, né, conhece bem a economia do Amazonas, que concentra aí a grande parte dos projetos apoiados pela Sudan. Mas o Amazonas tem potencial para, de repente, ter mais apoio aí da Sudan, novos investimentos surgindo aqui no estado? Que a gente sabe que o momento é de uma economia mais fragilizada, mas a gente sabe que existem sempre os interesses, né, as sondagens acontecendo, e o Amazonas é um estado que vem sendo bastante sondado, né, para novos investimentos. Com certeza, nós percebemos isso ontem quando visitamos o governador, vários embaixadores de outros países que querem investir no Amazonas e na Amazônia de uma maneira geral. E os nossos incentivos são mais atrativos para que isso aconteça. Né?
Nós temos um projeto muito grande aqui de potássio que vai acontecer, eu acredito que nos próximos anos, vai mudar um pouco desse fluxo de materiais que são utilizados na soja, vão sair de Manaus, e eu acredito que dentro de 2 ou 3 anos esse investimento, que é o grande investimento que eu acho que está em desenvolvimento, aconteça aqui no Amazonas. Porque hoje a gente sabe que a grande parte desses incentivos estão concentrados no segmento industrial mesmo, né? E de repente a gente pode ampliar aí a gama de investimentos para outros setores. Aí a gente tem uma biodiversidade muito rica, né? Que precisa ser desenvolvida também, né? Na verdade, esses incentivos, esses enquadramentos dessas atividades que nós chamamos, elas existem e são modificadas de acordo com as atividades que vão surgindo, né? Nós temos o CONDEL, que é o nosso Conselho Deliberativo, que eu sou o secretário executivo e o ministro é o presidente. Sempre que existem essas novas oportunidades, essas novas atividades, isso é discutido e geralmente é aprovado essa inserção dessas novas atividades. Assim que elas surjam, como a da biodiversidade que você está falando, com certeza nós vamos discutir e eu espero que sim, que possa ser inseridas. Os incentivos fiscais, quais seriam os tributos que a empresa teria o benefício? Nós temos uma redução de 75% no imposto de renda da pessoa jurídica. Desses 25 restantes, 30% pode ser utilizado para modernização, diversificação dessas empresas. Temos a isenção do adicional de frete para a marinha mercante. Temos uma questão de depreciação acelerada, que é uma questão contábil para você pagar o imposto de renda no final. E basicamente é isso que já dá, por exemplo, os laudos que nós entregamos, se você ter uma ideia hoje, em 3 anos vão isentar mais de 800 milhões de reais aqui para as indústrias do polo. Acho que é um valor significativo. Com certeza ajuda a criar e a manter esses empregos aqui na região, aqui no Amazonas. Certamente. Superintendente, a gente está chegando aí ao final da entrevista. Gostaria de deixar o senhor à vontade para fazer as suas considerações finais. Bem, Rosemara, eu quero agradecer a oportunidade, a Bandeirante, agradecer a paciência dos telespectadores em nos ouvir e dizer que eu fico muito feliz, né? Há mais de 20 anos eu moro aqui em Manaus, apesar de ser de origem acriana, eu moro muito tempo aqui em Manaus e fico sempre muito feliz em vir aqui e trazer boas novidades. Nós vamos estar sempre aqui junto com a imprensa, junto com nossos parceiros investidores e em 2016 eu tenho certeza absoluta que muitos investimentos acontecerão aqui no estado do Amazonas. E todos nós torcemos para essa crise passar logo, né? Se Deus quiser. Tá certo, então. Gostaria muito de agradecer a presença do senhor aqui e o Band Cidade Entrevista está sempre à disposição. Obrigado e boa noite. Boa noite para você aí de casa, obrigada pela companhia. Você fica agora com o Jornal da Band e a gente volta a se encontrar na segunda-feira no Band Cidade a partir de 10 para 6 da noite. Um ótimo domingo para você.